Boa noite. O que a gente está habituado a fazer todos os dias? Acho que nós repetimos comportamentos obstinadamente, né, que são chamados de hábitos, diariamente. Muitas vezes são comportamentos que a gente repete que acabam não tendo sentido nenhum, mas nós acabamos ficando escravos desses comportamentos, né? Os hábitos do dia a dia. Então eu estava refletindo sobre o porquê disso, né? Eu, por exemplo, estou habituada a tomar o meu cafezinho todo santo dia. Eu tenho que sair para um café para tomar um cafezinho, que eu adoro. Outra coisa que eu faço com uma frequência muito grande são joguinhos de internet. Eu gosto de jogar paciência na internet. Ou jogos de palavras cruzadas na internet. E às vezes eu gasto horas jogando nesses passatempos. A minha mãe, ela tinha o hábito de enrolar os cabelos depois que ela lavava. A minha mãe morreu recentemente, com 86 anos, e até o último dia de vida dela, a gente teve que fazer os rolinhos no cabelo dela. E quando ela ficou mais velha, que ela tinha dificuldade de movimentar os braços para fazer os rolinhos na cabeça, eu falei: mãe, por que você não corta o cabelo, né? Deixa o cabelo mais curtinho para não precisar fazer isso. Ela nem pensar. Eu faço isso desde de adolescente e eu não vou parar agora. Então a gente acaba sendo escravas desse tipo de comportamentos, pensamentos, né? O que seriam os hábitos? São comportamentos e pensamentos que a gente repete obstinadamente no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Eu digo que não é só comportamento, porque cada comportamento está ligado a um tipo de pensamento. Para você jogar, você precisa pensar. Para você enrolar o cabelinho aqui, você precisa pensar em como se movimentar para fazer o olhinho. Então, são pensamentos e comportamentos repetitivos no dia a dia. E aí eu fui separando os tipos de hábitos, né, que a gente pode ter. Pensei nos passatempos, que eu dei um exemplo, pode ser os joguinhos. Tem gente que gosta de trabalhos manuais, também é viciado na realização de trabalhos manuais, programas de televisão, internet, que em muitos casos vira até um vício, né? Rituais, né? Pequenos rituais que a gente realiza no dia a dia, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, que não estou falando em rituais religiosos, que também podem fazer parte do nosso dia a dia e também ser um hábito, né? A oração ou qualquer outro tipo de ritual, que cada religião prega tipos diferentes de rituais, mas eu estou falando dos outros rituais que não têm necessariamente a ver com a religião. Tem os hábitos de higiene corporal, que, claro, são extremamente necessários, mas às vezes a gente tem que fazer de um determinado jeito, de uma determinada forma, e gastar, às vezes, um tempo maior do que o necessário para realizar esses hábitos. Tem também os jogos na comunicação interpessoal, né, que seria o tipo de conversa, o tipo de discussão que acontecem dentro das nossas famílias. Muitas vezes você vê que tem muita coisa que se repete, né? Muitas falas, muitas conversas, e às vezes esses hábitos acontecem ao longo de anos. Às vezes nem são coisas agradáveis, né? Mas dentro da família aquilo se perpetua. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Então eu fiz essa divisão em passatempos, rituais, vícios corporais, e eu
eu vou falar um pouquinho sobre esses rituais que a gente realiza no dia a dia. Uma das coisas que podem também fazer parte desses pequenos rituais é a forma de preparar os alimentos, a alimentação dentro de casa. Existem pessoas que são muito práticas na preparação, na elaboração dos alimentos em casa. Outras pessoas perdem um tempo absurdo fazendo o preparo dos alimentos, né? Então, todo esse preparo, ele está ligado a um ritual que demora muito tempo, né? Ou preparar os alimentos. Tem gente que gosta de ir lavando os utensílios na medida em que a pessoa está fazendo. Às vezes usam mais coisas do que deveriam usar. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas são rituais que a pessoa realiza no dia a dia e que aquilo vai se repetindo ao longo dos anos, né? Uma coisa tão simples, tão banal, que pode fazer parte, faz parte do dia a dia da gente, mas que corresponde a diferentes tipos de rituais, dependendo da pessoa, quando ela realiza isso ou quando ela tem esse hábito, né? Eu falei do meu hábito de tomar o cafezinho, o meu chazinho, né? Se eu não fizer isso, parece que está faltando alguma coisa na minha vida. Então, é todo santo dia eu tenho que ir para um café, tomar o meu cafezinho, tomar o meu chazinho, comer o joguinho no celular, que também é importante, né? E eu já vou dizer por que esses hábitos acabam sendo importantes para a gente. E tem muitas pessoas que, por exemplo, na arrumação, na limpeza de casa, a gente está falando em rituais, também executa alguns rituais, como, por exemplo, vou dar um exemplo também simples, banal, dobrar as roupas. Tem gente que tem que dobrar as roupas de um determinado jeito, da mesma forma, todos os dias, e às vezes gasta um tempo muito maior ou menor, dependendo de como a pessoa realiza aquilo, e aquilo tem que ser feito daquela forma, porque ela está habituada a fazer desse jeito. Se as coisas, se as peças não forem dobradinhas, arrumadinhas daquele jeito, a pessoa se sente desconfortável. Então, ela acaba gastando um tempo grande na forma de dobrar, ou de passar a roupa, ou de como lavar a louça. Eu tenho o hábito, quando eu lavo louça, de gastar muito tempo enxaguando. Parece que o sabão tá preso, ficou pregado na louça, porque eu tenho que enxaguar muitas vezes, né? E isso pode estar ligado também ao TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que na verdade todos nós temos um pouquinho. E é esse transtorno obsessivo compulsivo que está ligado a esses rituais que a gente realiza no dia a dia. Então, e outros hábitos ligados também à arrumação e à limpeza de casa. E tem outra coisa também ligada aos hábitos que a gente realiza no dia a dia, que podem também se tornar vícios, né? Vícios que são danosos para a saúde. Por exemplo, a alimentação. Tem muitas alimentação, existem pessoas que são viciadas em comer demais. E o tipo de alimento também que você ingere, né? O seu corpo se habitua. Se eu como muito açúcar, o corpo vai pedir isso. Você tem síndrome de abstinência de açúcar. Eu tenho síndrome de abstinência de cafeína. Quando eu fico um dia sem tomar o café, eu fico com dor de cabeça. Então, a alimentação também, dependendo da gordura, você está habituado a comer gordura, então tem que ser aquilo todo dia, tem que ter a carne no alimento. Se a sua alimentação não acontece daquela forma específica, você sente que falta alguma coisa. Então,
são hábitos, por exemplo, ligados à alimentação excessiva, que podem ser perniciosos, que podem ser hábitos ruins para a saúde. E ligados à alimentação estão os vícios na bebida, né? Por exemplo, todos os outros vícios com outros tipos de droga, vícios de medicamentos, também ligado ao consumo de medicamentos, o vício no jogo. Eu tenho uma amiga que perdeu um apartamento jogando em bingo. Fora isso, tem os jogos na internet, né, que os adolescentes começam a ter problemas sérios de vício das redes sociais, em jogos na internet ou coisas do tipo, e já existem até tratamentos específicos para isso, como se fosse um vício em qualquer outro tipo de droga. Fora isso, a gente tem os outros hábitos que também não são legais, né, ligados ao nosso corpo, né? Por exemplo, roer as unhas, né? A minha irmã roía a unha quando era muito jovem, mas ficou muito tempo roendo unha, e tem gente que leva isso até a vida adulta, né? Eu tenho o hábito de morder a cutícula. Então, isso eu tenho até hoje, esse hábito, que também não é um hábito nada saudável, mas que a gente acaba repetindo. Você tem que fazer um esforço muito grande, eu vou falar sobre isso, para largar esse tipo de hábito. E dormir, né? Tem gente que gosta de dormir demais. Não estou falando do sono necessário para o dia a dia, mas tem gente que dorme o dia inteiro, né? Também pode ser um vício ou um hábito. Então, numa época que eu levantava muito cedo, eu estava habituada a dormir após o almoço, à tarde, porque eu levantava muito cedinho, dava aula à noite, então durante a noite eu dormia um tempo muito curto, então eu me habituei a dormir à tarde. Quando eu não precisei mais dormir à tarde, porque eu não precisava mais, porque eu não estava levantando mais tão cedo, eu sentia muito sono à tarde. Então o próprio corpo da gente, para você largar de comer as coisas que você está habituada a comer, você deixar de dormir aquele tempo que você estava acostumado a dormir, o seu corpo grita. Então, você acaba sentindo muita falta, né? Então, o vício tem essas duas características, que é o psicológico, o mental, e o físico mesmo, o físico biológico. E aí eu falei também de outro tipo de vício que está ligado às relações interpessoais, né? Então, tem gente que está viciada ou habituada a ser vítima, fazer o papel de vítima. Então, é aquela pessoa que está sempre reclamando, né? Que nada dá certo para ela. E ela age de uma determinada forma para obter a piedade do outro, o auxílio do outro. Isso é uma constante no comportamento da pessoa. É um hábito que ela adquiriu, é um hábito de comunicação, um hábito das relações interpessoais, que não é nada saudável, né? Mas a pessoa se habituou a se relacionar dessa forma. Outras pessoas exercem o papel de perseguidor, porque tem a vítima e tem o perseguidor também, né? Que estão sempre atacando todo mundo. Então, ao invés de se vitimizar, eles atacam. O perseguidor é o oposto da vítima, né? Então, para evitar o sentimento de vítima ele ataca. Ele ataca e é uma pessoa que os outros tendem a respeitar, no sentido, você já sabe que a pessoa é complicada, tal, então você tem um certo receio e essa pessoa acaba se acostumando, né, se habituando a isso, porque ela acaba conseguindo coisas, exercendo esse papel de perseguidor. As pessoas o acabam respeitando e esse respeito dos outros acaba reforçando esse comportamento, que não é nada saudável, porque existem lugares onde ele não vai funcionar, né? E aí a pessoa pode ter problemas
E tanto vítima como perseguidor acabam tendo que, muitas vezes, procurar análise para poder resolver os problemas que a pessoa não sabe nem de onde vem. E tem uma outra coisa que acontece também nas relações interpessoais, que é o papel do salvador, né? Que é aquela pessoa que está sempre querendo ajudar todo mundo, né? Então deixa de fazer coisas para si para acabar fazendo para o outro. O que também não acaba não sendo muito saudável, porque o salvador, ele está querendo ser reconhecido também. Se de repente ele está exercendo o papel de salvador e outro não reconhece, ele pode virar perseguidor, né? Então, esses hábitos, salvador, vítima, perseguidor, podem acontecer dentro da família e afetar muito as relações interpessoais, e as pessoas podem levar esses hábitos perniciosos na relação interpessoal para fora, e isso pode acabar afetando a vida dessas pessoas ou o relacionamento que essas pessoas têm com os outros, com as outras pessoas. Aí a pergunta que fica é: por que nós temos esses hábitos? Por que a gente está tão ligado, ou estamos tão conectados com esses hábitos do dia a dia, ou seja, esses comportamentos e pensamentos repetitivos, dos quais nós temos muita dificuldade de nos livrar? É que, na verdade, todos esses hábitos, eles nos colam ao momento presente. Então, o hábito, ele faz com que a gente se conecte ao aqui e agora. Porque enquanto você está exercendo esses comportamentos, esses pensamentos, realizando isso, você não viaja nem para o passado e nem para o futuro, que é uma espiral, né? Entre o passado e o futuro. Então, essa conexão ao presente, isso que te prende, o que te algema, porque o hábito, ele te algema ao momento presente. Esse hábito que te algema ao momento presente, ele vai te livrar da angústia do passado, né, de você ficar preso no passado, pensando no que está no passado, e te livra também da ansiedade que você pode sentir em relação ao futuro, né, que é uma espiral, você vai e vem, vai e vem. Então, eu estou falando em espiral, mas parece aquele símbolo do infinito, né? O passado, o futuro. Então, é uma forma de nos libertar da angústia e da ansiedade e nos colar, nos fixar ao momento presente. Então, é uma forma de lidar com a realidade. Então, o hábito tem um papel, sim, na nossa vida, e um papel que não deixa de ser um papel importante, né? Porque ele vai nos libertar de angústia e de ansiedade. Então, pensa bem, se de repente eu vou largar, eu vou deixar um hábito de lado, eu quero mudar a minha vida, eu fico meio perdida, porque você se descola daquilo e aí a sua vida fica meio descolada, né? Eu descolei do hábito e a vida parece meio estranha. Por isso que a pessoa fica com muita dificuldade, nós temos muita dificuldade de nos livrarmos deles, né? Porque aí você tem que buscar alguma outra coisa, ou no passado, no futuro, vai ter que, de fato, ressignificar o passado, né? E, na verdade, o que seria isso de ressignificar o passado, né? A gente tem que mergulhar no nosso passado sem medo, para dar um novo significado para esse passado. Ou seja, ao invés de considerar o passado como algo angustiante, a gente pode ver, mesmo quando a pessoa sente saudades ou nostalgia do passado, isso também não é positivo, é negativo. Também tem uma angústia em relação a algo bom que você perdeu. Não estou falando que ele é negativo, o passado.
Mesmo você vendo como positivo, você voltar para pensar nele vai gerar angústia porque é alguma coisa que você perdeu. Então, ressignificar esse passado significa olhar esse passado a partir de perspectivas diferentes. Avaliar esse passado de uma forma positiva para que você possa utilizar as lições desse passado para atingir metas futuras. Porque você tem que ter um projeto de vida, você tem que querer alguma coisa para o seu futuro. Você pode até me falar, mas eu não sei o que eu quero, sabe, não tem nada que eu possa querer. E prestem atenção, estou falando um projeto seu. O seu futuro não pode estar ligado ao futuro do teu filho, da tua mulher, do teu marido. Você tem que ter um projeto seu também. Você não está colado nos outros, né? Claro que você tem essa relação, a felicidade dos seus filhos, da sua esposa, do teu marido é a sua também, dos teus pais, dos teus irmãos. Perfeito, não tem nada de errado com isso. Mas você tem que ter um projeto individual. A sua vida tem que ter um sentido individual. E às vezes a resposta está lá na infância, né? O que eu gostaria de fazer quando eu era criança? Ah, agora é tarde demais para eu fazer, não dá mais para fazer isso. Muitas coisas podem ser feitas assim, né? Então, você tem que pensar com muito cuidado. Olha, eu não fiz, eu gostaria de ter sido, por exemplo, uma comissária de bordo. Eu gostaria de ter sido um engenheiro, nunca tive essa oportunidade. A internet hoje é um mundo onde você encontra cursos. Por que não estudar um pouquinho isso que você gostaria de ser? Ou participar de algum grupo nesse sentido, para realizar aquele sonho que estava lá atrás. Aí você pode estar ressignificando o seu passado, avaliando o seu passado de uma perspectiva diferente. Ah, não é alguma coisa que eu perdi, eu posso resgatar ele agora. E aquilo que eu estou considerando angustiante ou ruim do passado, o que eu aprendi com aquela experiência que eu posso usar para reconstruir um futuro ou realizar um sonho meu ou construir uma vida diferente a partir de um ponto de vista individual meu, ligado à minha história ou aos meus sonhos. Foi só isso que eu refleti ao longo desses últimos dias e estou passando para vocês. Então, espero que todos vocês consigam realizar sonhos, ressignificar o seu passado e consigam se libertar de alguns hábitos aos quais vocês estão escravizados, principalmente aqueles hábitos que são perniciosos, ou seja, que não são bons nem para a sua saúde física, nem para a sua saúde mental e intelectual. Boa noite a todos. Tchau.